aí, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho do meu emagrecimento, do meu recomeço, do meu autocuidado. Se você está nessa fase, eu quero convidar você para se inscrever, para curtir e para comentar. Fala, eu também estou nessa fase de autocuidado. Então hoje eu vim compartilhar com vocês 5 escolhas que eu fiz para poder emagrecer rápido, sair disso para isso. A primeira escolha, gente, foi cortar os industrializados da minha vida. Não cortei totalmente, não, tá? Diminui muito. O que são os industrializados, gente? São as bolachas, tá? Que são os biscoitos, refrigerante. Muito raro eu tomar refrigerante. Se tiver com muita vontade de tomar, foi muito mais fácil de tirar o refrigerante. Os embutidos em geral, eu sempre fui muito de comer bolacha recheada, sempre tem um paladar muito infantil, né? Então eu acabei trocando as bolachas por uma comida saudável. Minha segunda escolha, gente, é caminhar todos os dias, tá? Mas se você não conseguir caminhar todos os dias, coloca 3 vezes por semana. Tá? Ou de manhã ou à tarde. Tinha uma época da minha vida que eu caminhava todos os dias, de manhã e de tarde. E foi uma época que eu emagreci muito. Acordava bem cedo, ia fazer caminhada, depois eu chegava, ia pro serviço. Eu trabalhava de promotora nessa época, ia pro serviço. Quando eu chegava de tarde, eu fazia outra caminhada, que eu fazia com a minha vizinha. Então, quando eu não tava muito afim de ir, ela me chamava, gritava, eu tinha que ir, sabe? Porque ela era bem magrinha. E na época ela queria me ajudar muito a emagrecer. E aí eu emagreci muito nessa época, gente, assim, foi uma época muito bacana da minha vida, que eu emagreci muito. Então eu sei que a caminhada ajuda a perder peso mais rápido, tá? Eu não gosto muito de fazer academia, eu tô sendo sincera pra vocês. Hoje eu não gosto de fazer academia, eu prefiro mais caminhar no ar livre. Aqui onde eu moro é um condomínio, então tem um lugar de fazer caminhada. Você pode rodar o condomínio inteiro, fazer caminhada. Então eu marquei agora pra fazer 3 vezes na semana. Isso é por mim mesmo, gente. Às vezes eu falo assim, vou fazer caminhada a semana inteira. E quando chega um dia eu falho, no outro dia pra mim ir, gente, é muito difícil eu ir no outro dia. Minha terceira escolha, gente, é o jejum intermitente. Ai, jejum intermitente. Amo jejum intermitente. O jejum intermitente, eu já falei pra vocês, né, que eu sempre fiz jejum, mas sempre fiz por causa da igreja. Então o jejum sempre teve muito presente na minha vida, a vida inteira teve muito presente. E então sempre fiz por causa da igreja, ia muito no monte, eu jejuava, aquilo que tudo na igreja faz. Então, ele sempre fez parte da minha vida, da minha casa. Só que eu não sabia que o jejum, ele era para poder emagrecer. Eu sempre achava que o jejum, ele era espiritual. O jejum mudou minha vida também, tá? Só que eu não sabia que existia o jejum de 12 horas, eu comecei a estudar, comprei até um e-book falando sobre o jejum. Existe o jejum de 12 horas, o jejum de 14 horas, o jejum de 24 horas, tá? Eu sou apaixonada por jejum, gente, eu amo jejum. Já falei pra vocês a sensação que o jejum me traz, tá? Esses tempos eu fiz um jejum pra minha vida financeira o ano passado, comecei a estudar sobre finanças, né, lendo livro, estudando aqui, estudando ali, e fiz também jejum. Fiz jejum também para reconectar com a minha centelha divina, com Deus dentro de mim. Mas o que eu mais faço mesmo é para poder emagrecer mesmo, sabe? Como meu corpo já é acostumado a fazer jejum, então eu consigo fazer jejum de 24 horas, de 18, de 24, de 48, eu consigo porque eu já sou acostumada. Primeiro eu começo me alimentando bem, fazendo uma alimentação saudável, faço o jejum de 12, de 14, e assim eu vou aumentando de pouco em pouco até fazer de 24 horas, de 48 horas, assim que eu me preparo pra fazer um jejum, tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como é a minha preparação de um jejum, né? É legal também. E consegui fazer de 7 dias, eu quero fazer muito mais de 7 dias, vocês sabem que eu sou uma eterna apaixonada pelo jejum, tá? Me traz uma paz, me traz uma leveza. Ai, gente, é muito bom o jejum, tá? E o que é bom do jejum também, gente, que você consegue perceber. Será que eu tô com fome mesmo ou eu tô com vontade de comer? Você consegue discernir isso quando você está de jejum. Você fala, nossa, mas eu não tô com fome. Aí tu bebe uma água, não, já passou aquilo lá, entendeu? É por isso que é bom o jejum. 4 escolhas, gente, é ter a água como prioridade. Você precisa acordar, tomar um copão d'água, durante o dia tomar muita água. Eu sempre disse que tomava muita água, mas quando eu fui ver mesmo, de verdade, ver quantos litros que eu tomava de água,
eu percebi que eu não tomava tanta água quanto precisava, quanto o meu corpo precisava. Então, a minha nutricionista também, que agora eu vou na nutricionista, ela falou: Denise, você precisa tomar 2,5 litros de água por dia. Tô até aqui, ó, com o meu canequinho de água, que é meio litro, tá? Já de manhã já tô tomando aqui água. Então a água é bom você carregar uma garrafinha, principalmente você que faz jejum. Para quem faz jejum também, a água tem que ser prioridade, porque o nosso corpo precisa de muita água para o funcionamento dele, né? A gente tem um aplicativo, vou colocar o nome do aplicativo aqui, e ele vai te avisando quando você precisa tomar água. Ele dá um apito, precisa tomar água. Então, ele é um aplicativo sobre jejum, que você pode colocar lá quantas horas de jejum que você vai fazer, que ele também vai ajudar no jejum. A minha quinta escolha, gente, uma das mais importantes, é mudar a mente, tá? Pra mudar a mente, pra gente parar de se sabotar, tá? Enquanto eu não mudava a minha mente, gente, você sabe que eu tento emagrecer há muito tempo. Acho que desde que eu conheço por gente, eu tô assim, uma hora eu emagreço muito, aí daqui a pouco eu engordo, eu vivo num eterno efeito sanfona. Tá? E aí eu comecei a curar a minha mente, a me tratar a mente primeiro, tá? Para poder emagrecer e não engordar mais. E como é que eu mudo a minha mente? Primeira coisa, você precisa escrever suas metas claras de que você quer, tá? Assistir vídeos motivacionais também, que é muito bom. Eu recomendo muito vocês fazerem isso. Ler muitos livros, também estudar autoconhecimento, elevar a sua autoestima. Sai de perto de pessoas que te botam para baixo, tá? Não importa quem seja, sai de perto dessas pessoas, né, que te botam para baixo. Quando você começa a se autoconhecer, aí você começa a observar quem que te leva, tá? Quem te ajuda, quem que dá gatilhos em você, e começa a se afastar aos poucos. Não se afasta assim de uma noite pro dia. Repetir também frases positivas também ajuda muito, principalmente quando você tá fazendo caminhada. Como eu falei pra vocês sobre a caminhada. Quando você tá fazendo caminhada, assiste vídeos motivacionais, repete frases, tá, motivacionais. Querendo ou não, pode ser clichê que eu vou falar, mas emagrecer começa na nossa mente primeiro. Eu decidi me transformar de dentro para fora. O autoconhecimento te ajuda a ficar as coisas bem mais leve, tá bom? É isso, gente. Essas são as minhas 5 escolhas que me fez eliminar peso rápido, tá? Eu tô falando que peso rápido, gente, mas não precisa ser do dia pra noite, uma semana e um mês, eliminar 12, 10 quilos de uma vez. Vai gradualmente, porque você não, como eu já disse pra vocês não ganharam 12 quilos do dia pra noite. Foi às vezes em anos vocês ganharam 1 quilo, vocês não se perceberam que estavam engordando, e foi engordando. Então a gente precisa colocar na nossa mente que a gente precisa eliminar quilos, não precisa ser do dia pra noite, e colocar como meta na nossa vida. É algo que eu coloquei na minha vida como meta, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gostou, já curte, já comenta lá embaixo qual dessas 5 escolhas que você já fez ou está fazendo para poder eliminar, para poder emagrecer, tá bom? Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo, tchau!